Olá, mamães! Olá, meninas! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a rotina aqui em casa de estudo da Bíblia, da palavra com as crianças. Eu postei um vídeo esses tempos e algumas de vocês me perguntaram como que a gente faz aqui em casa para ensinar a Bíblia para as crianças e tudo mais. Primeiro eu quero esclarecer que a gente busca fazer com muita naturalidade, porque os nossos filhos são crianças, eles gostam de brincar, pular, né? Eles não são pastorzinho, eles não têm que mostrar nada para ninguém, não é uma competição. Então, assim, a nossa primeira obrigação, o nosso primeiro desejo é ser um exemplo para eles, né? Então a gente faz isso assim através de buscar ter uma vida de orar com eles. Quando a gente sabe que alguém está doente, a gente convida eles para orar junto com a gente por aquela pessoa, uma situação difícil. Também, né, agradecimento sempre que a gente consegue alguma coisa, ou mesmo agradecer pelo dia, pelas bênçãos que a gente tem. E também, assim, nosso exemplo de servir, né, de buscar servir as pessoas, de ser uma bênção, de também não ficar reclamando e murmurando o tempo todo. Claro que a gente, né, ninguém é perfeito, mas a gente busca isso. E também, assim, de leitura da palavra e tudo mais. Então a gente tenta tratar de uma forma bem natural, com respeito a todas as pessoas que pensam e creem diferente da gente. Isso é uma coisa que a gente deixa bem claro para eles. Mas a gente busca também ensinar aquilo que a gente acredita de uma forma natural, interessante e apropriada para a idade deles. Então, uma das rotinas que a gente tem, por exemplo, é jantar todo mundo junto e antes fazer uma oração de agradecimento. Isso é um momento muito gostoso que a gente tem em família. Com relação à leitura da palavra, eu comecei mais ou menos um ano atrás com os meninos. A gente comprou uma Bíblia para cada um dos maiores, né? É uma Bíblia completa, com todos os livros da Bíblia, mas é numa linguagem mais moderna e também tem alguns estudos bíblicos, algumas coisas bem legais para criança, como assim, alguns destaques em colorido e tudo mais que eles gostam muito. Então, eu comecei com eles mais ou menos, talvez uns 6, 7 meses atrás, a leitura. A gente, mais ou menos de 3 a 4 vezes por semana, dependendo da correria, das tarefas de casa e tudo mais, mas pelo menos 3 vezes por semana pela manhã, antes de começar qualquer tipo de tarefa, qualquer outra coisa, depois do café da manhã, a gente faz uma leitura junto. Então a gente escolhe a gente começou com o Marco, né, o livro de Marco ano passado. Então o que a gente fez? A gente começou lá no capítulo 1 e o que a gente faz? Normalmente a gente lê um capítulo por dia. O Joshua lê um pouquinho, o Ian lê um pouquinho, o Noah fica ouvindo porque ele não sabe ler ainda, ele não é alfabetizado. Mas o que a gente faz? Só que eu penso assim, não é uma coisa para forçar eles, não adianta eles estarem lendo só para dizer que fizeram, para agradar a mamãe e tudo mais. Então a gente faz enquanto eles estiverem interessados, eles estiverem focados. Às vezes a gente começa ali no começo e só vai até o primeiro subtítulo. A gente lê a primeira historinha e quando chegar no primeiro subtítulo já conversamos sobre o assunto, eles perguntaram as dúvidas que eles tinham, eu vejo que eles já estão em outra, a mente deles não está ali mais, a gente para. Mas normalmente agora que a gente está fazendo isso um tempo, a gente lê um capítulo. Então um lê um pedaço, a gente conversa, tira dúvidas, explica o que significou, daí o outro vai ler o próximo subtítulo e assim a gente vai. É muito gostoso e eles aprendem muito e a gente nem sente que é uma obrigação, nada disso, pelo contrário, eles amam ler os evangelhos, o Novo Testamento, porque as histórias de Jesus, se a gente for parar para pensar, são histórias de super-heróis. E que menino, que menina não gosta de super-heróis? Então, quando eles começam a ler ali sobre Jesus andando sobre as águas, Jesus parando a tempestade, eles dizem, uau, mas como que ele fez isso e tal? Então, é muito legal. A gente começou faz aí alguns meses, a gente já leu o Evangelho de Marcos inteiro, a gente depois foi para Atos, as viagens de Paulo, que também foi algo que eles curtiram muito, 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 a gente leu Atos inteiro e agora a gente está em João capítulo 11. Então é isso que eu faço com eles, a gente começa num livro da Bíblia, do Novo Testamento e vai de ponta a ponta naquele livro. Então a gente começa, por exemplo, a terça-feira a gente lê um capítulo de Marcos 1, né, o capítulo inteiro, daí na quarta Marcos 2, normalmente de mais ou menos 4 vezes por semana. A gente não consegue fazer os 7 dias da semana, porque tem dias que ele tem que acordar cedo, sair cedo de casa, é mais difícil. Mas de 3 a 4 vezes por semana é isso que a gente faz e eles gostam muito. Daí eles têm as rotinas normais deles de escola e tudo mais. E à noite, a gente já leu a Bíblia de manhã, então à noite eles têm devocionais, que eles gostam muito de ler, eles sempre pedem pro papai, normalmente é o papai que faz essa parte, ler um devocional com eles. O devocional é um livrinho, né, que aqui tem um versículo bíblico que conta alguma historinha de uma criança e uma verdade prática, né? Qual que é a verdade? O que eu aprendi com essa historinha? Sobre caráter, sobre falar sempre a verdade e tal.
Então eles gostam muito disso também, que é o devocional. Então de manhã a gente faz a leitura bíblica de um capítulo, à noite a gente faz a leitura de um devocional, e eles têm os livrinhos deles de histórias bíblicas, livros de educação em geral, livros de natureza, livros de animais, que fica na prateleira deles e eles leem a hora que eles querem, às vezes estão sem fazer nada, vão lá, cada um lê e tal. Então essas são duas formas que a gente incorpora no nosso dia a dia, a leitura da palavra, um capítulo por dia, e a leitura do devocional. Uma coisa que eu comecei com eles recente, que eles têm gostado muito também, é memorização de versículo. Isso começou de uma forma muito diferente, porque eu ganhei, quando a gente mudou de casa, eu ganhei uns quadros com versículos bíblicos, e eu pus em alguns lugares da casa. E eu vi que o meu filho do meio decorou todos. Ele falou, eu já decorei o que tá ali naquele quadro e tal. E eu percebi que ele era muito visual. Então, eu resolvi ajudar ele a memorizar, porque pra mim é muito bom. Às vezes a gente tá numa situação, não sabe o que fazer, e a gente lembra de um conselho da Bíblia, né? Sobre paciência, sobre como tratar os outros, sobre perdão, e aquilo ali te traz uma paz e te traz uma direção sobre o que fazer. Então a gente começou isso um tempo atrás, eu vou mostrar pra vocês. Como eu disse, eles são muito visuais, então o que eu fiz? Eu escolhi um tema, o primeiro tema que eu escolhi foi o amor e perdão de Deus. E eu procurei lá na internet uma lista de versículos que fala sobre o amor e o perdão de Deus, e daí eles escreveram em papéis, né, alguns versículos, mais ou menos 2 por semana. A gente pega esses 2 papéis, cola no quartinho deles, e eles ficam olhando aqueles 2 versículos ali por uma semana. Na outra semana eu adicionei mais 2. Então eu vou levantar aqui pra mostrar pra vocês como que é mais ou menos. Esse é o quartinho do meu filho, do Ian. Então eu escolhi sobre o perdão e o amor de Deus. Então esses versículos foram os que eu escolhi sobre esse tema, né? Então o que a gente fez? Ele escreveu aqui, né? Cada dia ele escrevia um na lição de casa dele. E ele escrevia, e depois que ele escrevia, a gente grudava aqui na parede do quarto. E quando a gente grudava aqui na parede do quarto, então ficava aqui. Eu não forcei ele a decorar, nada disso. Mas como ele é muito visual, às vezes ele estava deitado lendo no quarto dele e tal, ele ficava olhando e memorizava. Assim ele memorizou todos esses versículos, que eu até gravei o vídeo pra vocês. E ele ficou todo feliz que memorizou e tal. Então a gente fez o amor de Deus. Agora que eu vi que ele gosta muito disso, ele é muito visual, eu comecei um novo conjunto pra ele, que é sobre escolhas. Então a gente vai falar sobre escolhas nesse próximos 2, 3 semanas. Cada dia a gente vai adicionando aqui, cada semana, né, 2 versículos. Então adicionei 2 versículos aqui, Deuteronômio 31:6 sobre ser forte e corajoso, e Filipenses 2:14 sobre não reclamar. Então a gente vai adicionar mais sobre colher, plantar e colher e tudo mais, e a gente vai adicionando aqui. Então ele vai ter mais esses 6, 8 versículos que ele vai estar memorizando conforme ele vai aprendendo, tá aqui, ele olha, lê conforme ele quer. E é legal porque a gente vê como tudo se incorpora no final. Porque às vezes a gente tá lendo a Bíblia no nosso tempo de manhã, e ele lê um versículo num capítulo que a gente tá lendo, e ele fala, é aquele versículo que eu estudei, que eu memorizei, agora que eu tô entendendo porque que, né, essa história e tudo mais. Então as duas coisas se completam bastante. E a gente fez sobre o amor de Deus, agora a gente tá fazendo sobre escolhas. Então, daqui uns dias eu vou tirar esses do amor de Deus e de escolhas, e daí a gente vai começar sobre sabedoria, sobre a bondade, né, sobre relacionamento familiar. Então a gente vai adicionando ali os versículos, vai trocando esses versículos. Então essa é mais ou menos a forma que eu ensino a Bíblia para eles, com a leitura diária, pelo menos 3 a 4 vezes por semana de um capítulo da Bíblia, com os momentos de oração em família na mesa, com os devocionais que eles gostam muito, e também daí com os versículos bíblicos que eles estão memorizando. Eles também participam da escola dominical na igreja deles, da nossa igreja, que eles gostam muito. E são algumas coisas que a gente faz, e o resto é no dia a dia mesmo, tá bom? Eu espero que essas dicas ajudem vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar nos comentários, que eu vou tentar responder, tá bom? Obrigada a todas, tchau, tchau.